Esse é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é liberdade. Nós vivemos cercados de contensores políticos, sociais, econômicos, pessoais, hereditários, culturais. Tem ainda algo que nos contém como subjetividade, como pessoa, como sujeito. E como encontrar ou como viver a liberdade apesar disso? Aí os filósofos existencialistas nos ajudam bastante. Especialmente um filósofo francês chamado Sartre. Ele diz: a liberdade, ou ser livre, é agir, é escolher apesar disso. Então, outros filósofos falam de, como Kierkegaard fala de uma angústia na hora da escolha. Ele diz: só é livre, só quem sente essa angústia é quem é livre. O escravo que não escolhe, o escravo não sente angústia, nem desespero. Heidegger diz assim, outro filósofo diz assim: o ser aí, que é um ser lançado no mundo, é um ser de possibilidade, é um ser lançado para ser livre. E Sartre insiste no tema da responsabilidade. Ele diz: cada escolha vem consigo uma responsabilidade. Nós podemos abrir mão disso. E ele chama de auto-engano ou má-fé. E viver uma vida miserável, né, como diriam os outros filósofos existencialistas. Tem um filósofo que eu gostaria de ressaltar, que é Viktor Frankl. Foi preso em campo de concentração. E para Viktor Frankl, a liberdade é o sentido. Quem é livre é quem tem um sentido para viver. A filósofa alemã Hannah Arendt diz que a liberdade é sempre vinculada à política. Não há liberdade sem liberdade política. E Paulo Freire diz: a liberdade é uma conquista permanente e uma conquista coletiva. Por quê? Ninguém é livre sozinho. Ninguém liberta ninguém. Os oprimidos se libertam coletivamente, conjuntamente. Então, a maioria desses pensadores, filósofos, eles reconhecem, obviamente, que há uma dimensão da liberdade que é subjetiva. A pessoa sente a liberdade, como quando a pessoa diz-me assim: me livrei daquele trabalho, me livrei daquela dívida, me livrei daquele problema, me livrei daquela pessoa. É aquele sentimento, é aquela percepção de uma leveza, de um alívio, de um poder respirar tranquilo. Mas essa é uma dimensão da liberdade. A outra dimensão da liberdade é a dimensão do social, do coletivo. Se diz muito por ali algo assim: a minha liberdade termina quando começa a do outro. Não é bem assim. A minha liberdade invade a liberdade do outro, porque nós somos seres sociais, sociáveis. Quer um exemplo? A minha liberdade de ouvir uma música bem alto na minha casa, no meu carro, essa minha liberdade de ouvir uma música bem alto, ela invade a liberdade do meu vizinho ou do outro de estar em silêncio, de ficar quieto, de dormir, assim como a liberdade dele de escutar uma música bem alto ou de fazer um barulho invade a minha liberdade. Então, a liberdade é sempre esse fenômeno
subjetivo, na percepção, no sentir, e coletivo e social. E essa semana, domingo próximo, vai ter eleição das mais importantes, que é a eleição municipal. A eleição de um vereador é mais importante que a eleição de um presidente da República. E aí eu pergunto, nós somos livres para escolher? Ou nós escolhemos a partir de algum contensor, de alguma amarra? Nós escolhemos com medo? Ou nós escolhemos completamente livres e sentamos, depois dizemos, enfim, escolhi, estou aliviado. Então é esse sentimento que eu gostaria de transmitir hoje, o sentimento de alívio, de liberdade. Ele não é um estado permanente. Ele é um ponto que se vai e que se volta. Se vai e se volta, porque nós somos esse ir e vir o tempo inteiro. Então, liberdade para nós.